Olá, bem-vindo a mais um episódio do quadro Família com Propósito. Hoje nós vamos falar sobre algumas lições que a palavra do Senhor nos ensina e que, se colocada em prática na nossa família, nós teremos uma vida de paz, de alegria e de prosperidade. Todas essas lições elas são faladas aqui no livro de Salmos, capítulo 127 e o 128. Isso. E a primeira lição, que nós aprendemos, que nós vemos aqui, já está aqui no primeiro verso do capítulo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, o primeiro entendimento que nós temos que ter é que quando o casal se une, eles precisam estar alicerçados em Deus. Deus tem que ser a base da união, a base do casamento, né? Muitos casais, eles, quando se unem, eles estão apaixonados, eles querem construir muitas coisas, mas é necessário que eles estejam colocando Deus como o centro desse relacionamento, né? Que Jesus precisa ser a rocha onde esse casal está firmado, para que eles possam conquistar as outras coisas, para que eles possam construir, de fato, uma família, né? Então, Deus é a base dessa família e precisa estar aqui fazendo parte dessa união. Já na palavra do Senhor, em outros textos, já fala sobre isso, né? Do homem insensato que constrói ali a sua casa na areia e a casa ali, a destruição, a ruína é certa, né? E o homem sensato, né? O homem que tem sabedoria e constrói a sua casa na rocha. Porque pode vir a tempestade, pode vir as dificuldades e a casa ali vai estar resistente, ou seja, o relacionamento, o casamento vai estar ali protegido, né, de todo esse mal e vai ali suportar toda a situação adversa. Exatamente. A próxima lição, que a gente aprende, já que também no verso 2, diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A gente aprende aqui sobre o trabalho, né? Então, o segundo ponto aqui é a questão do trabalho. Quando os casais, eles se unem, quando eles se casam, eles têm uma busca, muitas vezes, desenfreada pela questão material, pelo dinheiro. Então, trabalham, mas é necessário que haja um equilíbrio nisso, né? Lógico, a gente precisa trabalhar, o dinheiro é importante para que a gente possa nos manter, nos sustentar, mas ele não deve ser o centro, né? Deus, como nós falamos na primeira parte, Deus é o centro desse casamento, e esse casal ele precisa ter atenção para o outro, eles precisam estar trabalhando no seu ministério, na sua igreja, fazer as coisas, mas não colocar como o único foco a busca, a corrida atrás do dinheiro. A prioridade não pode prioridade, ser. Exatamente, não pode ser a prioridade que conduz os dois, né? Até porque a prioridade é o relacionamento com Deus e depois o relacionamento ali com o cônjuge, o outro, né? Então, muitas vezes, o cônjuge coloca o seu trabalho como a prioridade, né? Então, vai estudar, vai trabalhar sem parar, e não pode ser dessa forma, né? Até porque, assim, precisa ali ter um relacionamento muito estruturado entre o marido e a mulher, né? Eles precisam ter tempo um para o outro, né? Porque, às vezes, um trabalha, o outro está ali em casa, aí um está só focado no trabalho, o outro com outros objetivos, né? Buscando. Então, isso é muito ruim e acaba trazendo um distanciamento, quando a prioridade de um é uma coisa, a prioridade do outro é algo diferente, e precisa estar assim, os dois precisam estar muito juntos, muito unidos, pensando da mesma forma, tendo o mesmo objetivo, porque assim, essa família vai crescer, vão vir os filhos, e se os dois não estiverem ali
já com o pensamento, né? Se os dois não estiverem bem, como para receber esses filhos, sim, né? Então, assim, no mesmo propósito, né? Precisa muito. Então, o trabalho não pode ser a prioridade. E se Deus está falando isso na palavra dele, é porque isso é muito comum. Isso é para os dias atuais, isso acontece muito. E nós precisamos estar atentos a isso. Exatamente. E o próximo ponto, o terceiro, né, seria já a chegada dos filhos. Aqui no verso 3 fala assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, a próxima etapa, né, ali na família, é a chegada dos filhos. Eles fazem parte da estrutura familiar. E, como diz aqui, são herança do Senhor. É algo que nós recebemos, a herança a gente recebe, né, sem trabalhar por ela, né, é algo que a gente nem merece, mas a gente recebe, é um presente que Deus nos dá. Ele nos dá para a gente cuidar, para a gente administrar, para a gente nutrir, para a gente olhar por aquilo, né, mas é algo que veio dele. Então, eles são herança, são um presente que Deus nos dá e nós precisamos aí estar atentos no cuidado desses filhos, né? Eles fazem parte. Então, o casamento, o trabalho, os filhos, tudo tem que ter uma harmonia, tem que estar trabalhando em conjunto. E falando dos filhos, fala aqui, né, no verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. A gente aprende algumas lições com essa questão das flechas na mão do guerreiro, né? O primeiro ponto é que o guerreiro, ele tem as flechas e ele carrega elas. Ele está com as flechas e ele vai carregar essas flechas para onde ele for. Da mesma forma nós, né, carregamos os nossos filhos. A mãe carrega já no ventre criança e nós carregamos nos sonhos, carregamos e levamos, conduzimos essas crianças, os filhos conosco. É algo assim que, como se o ensino, né, a gente não terceiriza isso para ninguém. Assim como as flechas, o guerreiro não entrega as flechas. Ninguém vai ficar carregando para ele. É ele, a responsabilidade dele. Assim são os filhos para conosco, né? Eles são de nossa responsabilidade, né? Não tem como a gente terceirizar isso. A gente não terceiriza para os avós, a gente não terceiriza para a escola. É responsabilidade dos pais cuidar em tudo, né? Alimento, vestimenta, a educação, o ensino, a direção, instrução. Inclusive, principalmente a direção espiritual, né? O direcionamento espiritual dessas crianças. O que acontece muito hoje é isso, né? Os pais querem terceirizar isso. Muitos pais buscam ali 1000 desculpas para se ausentar ali do seu papel, da sua responsabilidade. Isso. Então o guerreiro ele carrega. Porém, ele não vai carregar para sempre essas flechas. Ele vai, em algum momento, atirar essas flechas. Ele vai lançar essas flechas. E esse é o segundo ponto. Nós não criamos os filhos para ficarem conosco, para ficarem ali debaixo da nossa asa, né? Os filhos são criados, mas para uma missão, para um propósito, né? Então eles vão ter que ser lançados para a vida. Então o nosso papel é ensinar, nós vamos carregá-los enquanto for necessário, mas vai chegar um momento que nós vamos precisar lançá-los para a vida. E aí, se nós cuidamos, se nós fizemos bem o nosso papel, a nossa parte, a nossa responsabilidade, eles vão ser lançados, né? E é errado a gente querer estar sempre junto ali, os filhos ali embaixo da asa da gente, né? Isso não é o correto. Os filhos eles vão precisar formar a família deles, eles vão precisar ter as coisas deles, tomar as decisões deles. Lógico que nós podemos auxiliar, né, quando formos
questionados, quando formos solicitados, mas nós não podemos ficar interferindo o tempo todo na vida deles a partir do momento que eles são lançados para a vida, né? Que eles passam a constituir a família deles, ter o lar deles, o trabalho deles. Né? E o terceiro ponto em relação à flecha é que assim, a gente carrega e a gente atira, mas a gente não atira para qualquer lugar. Não é a esmo que a gente lança uma flecha. O guerreiro não sai atirando flecha para o alto. Ele tem um alvo, ele mira e ele manda para um alvo. Então a gente, da mesma forma, precisamos cuidar dos filhos, lançá-los para a vida, mas lançá-los para uma vida com propósito, para uma vida que tenha um sentido. Então eles já precisam estar focados no ministério, no seu trabalho, na obra de Deus. Né? E isso tudo veio do preparo que nós demos lá atrás, do ensinamento, de tudo que nós fizemos anteriormente. E aí eles vão ser lançados e nós vamos estar tranquilos, né? Porque a gente sabe que eles estão caminhando para o caminho certo, estão indo na direção certa, né? Nós miramos e eles vão. Esse alvo é servir a Deus, é fazer tudo para a glória de Deus. Esse deve ser a nossa maior preocupação, o nosso maior empenho em Sim. fazer os nossos filhos servirem a Deus com amor, com dedicação, com zelo, com alegria. De todo o coração, como diz na palavra, né? Eles Sim. amem o Senhor de todo o seu coração. As outras coisas, assim, as outras bênçãos, né, vai vir junto, né? A bênção maior é viver ali na presença do Senhor, e o resto a gente não precisa se preocupar, porque o resto Deus faz. O nosso papel é ensiná-los, é conduzi-los no caminho do Senhor. Isso, e aí, né, a gente falou do casamento, a gente falou do trabalho, dos filhos, e aí a gente vai fechando isso, né? Aqui já no capítulo 128, no primeiro verso fala assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Né? Então, andou nos caminhos do Senhor, você vai ser feliz, a sua família vai ser feliz. Né? Você vai ter essa alegria que a sua família pode te proporcionar. E fala assim: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Então, sim, trabalho honesto, que é ensinado, passado também para os filhos, toda essa estrutura de um lar, né? Isso aí vai ser transmitido e a família vai ser feliz, vai ter essa alegria de estar nos caminhos de Deus. E aqui diz assim, né? Como será abençoado o homem que teme o Senhor? Então, esse temor do Senhor, ele precisa estar presente, precisa ser ensinado, precisa ser transmitido para os filhos, né? E isso é muito bom, né? Então, isso seriam algumas lições que a gente aprende para que a nossa família esteja bem estruturada e seja uma família feliz, seja uma família próspera, né? E aqui fala, né, encerrando o Salmo 128, fala assim: veja os filhos dos seus filhos, né? Então, isso vai passando de uma geração para outra, né? Quando a gente ensina os nossos filhos nos caminhos corretos, nos caminhos do Senhor, eles vão transmitir isso para os filhos deles, e isso vai passando de uma geração para outra. Né? E aqui no Salmo 128, né, vai falar das bênçãos, que são bênçãos espirituais, são bênçãos materiais e são bênçãos para a família, né? Porque a gente vai ver isso se multiplicar para as próximas gerações, e isso é muito bom, isso é maravilhoso. Sem dúvida, né? A obediência à palavra, Deus ele é muito completo, ele é muito, é muito bom a gente ver como ele nos ensina, como ele mostra o que ele deseja e ele cuida, né? Ele fala, vai ter bênção, vai ser uma família feliz. E é o próprio Senhor que nos garante isso. Mas é necessário que a gente obedeça o que ele nos fala. Sim. Então, só dando ali uma resumida, né? A primeira coisa é ali o alicerce, né?
família precisa ser construída num alicerce que é Jesus, né? Precisa estar ali firmada na rocha. E aí depois falando da questão do trabalho, né? Da questão do equilíbrio em tudo que a gente faz, né? Que nós precisamos ter tempo para tudo. Nós precisamos ter primeiramente o nosso tempo com Deus, nós precisamos ter tempo para o nosso relacionamento conjugal, precisamos ter tempo para o relacionamento com os filhos, tudo precisa ter um equilíbrio. E ali, assim, depois lançando esses filhos mesmo como flechas, né, com um alvo definido, com um propósito, para que isso tudo se multiplique nas próximas gerações. Isso é uma família abençoada, uma família feliz. E próspera. Sim. Amém. Se vocês estiverem gostando, deixa o seu like, comenta aí, né? Dê sugestões para os próximos episódios e comenta aí como que está a sua família, seus filhos, né? Se estão preparados para serem lançados. E até os próximos episódios. Tchau.